Amigos por carros, muito bem-vindos e pela primeira vez na história desse programa, nesse resto de rico da semana, nós vamos falar de uma bomba atômica, algo que deve ser evitado como o Ebola. Coitado, não fala assim. Nós estamos falando de Alfa Romeo 156. Então se você é novo no canal, clica no botão inscreva-se e aperta o botão no joinha lá no like para você acompanhar todos os conteúdos que a gente cria aqui no Amigos por Carros e saber das últimas novidades do mundo automotivo. Precisa trocar pneu, alinhamento, balanceamento, serviço de freio em geral, procure uma das 60 lojas da Della Via. Eles têm preços imbatíveis e atendimento diferenciado para o público do APC. Mas prefeito, vamos falar dessa Eu tava olhando a sua... gonorreia. As pautas. Por que você tá colocando tudo na mesma categoria e depois você sobe o nível? Se Eu bem não que no caso sei, era a série cabeça C, vai para cá, volta para lá. Então, é assim, Alfa você já tem que ter consciência que você vai ficar mais tempo na oficina do que o carro na tua casa. Você vai preocupar principalmente em arrefecimento, que isso eu acho que todos os Alfa Romeos praticamente têm. Não compra manual automatizado, porque vai quebrar. Automático ainda é mais ou menos, entra no mecânico. Cara, a questão é o seguinte, o problema da Alfa é o seguinte, Mas- ela é um saco de esterco em muitos aspectos, mas ela é desejável. Você sabe que eu nunca andei de Alfa até hoje? Ah, eu andei há muitos anos, cara. E a Alfa 156, ela é um carro lindo. Posso falar? bonita. Ela tem a personalidade, o caráter e o carisma que nenhum alemão, quiçá britânico, tem. Principalmente o Sportwagon, que é a perua. A perua é linda Sim. da Alfa. Então, a 156, ela chega no Brasil em 1999 e ela foi vendida até 2003, tá? Em duas versões de carroceria, tanto a perua quanto a sedã. E é, como de praxe, um concorrente de classe C, de Audi A4, de BMW Série 3 e de Pera. Jaguar X-Type. Deixa eu fazer uma pergunta. Porque a Fiat trouxe uma época, Sim. certo? Teve algumas que vieram independente. E aí, é tudo... Esse que a gente fala, acho que é tudo importação Fiat, não é? A maioria delas é isso mesmo, Provavelmente, prefeito. né? E deve ser engraçado. Eu torço muito para que o algoritmo do YouTube tenha entendido isso e colocado um anúncio da Fiat. Porque você imagina o que é você comprar um Alfa Romeo com a rede de assistência da Fiat nos anos 90? Pois é. Um dos maiores pecados automotivos que você poderia fazer, certo? Mas o carro tinha um charme, tá? Dois motores vieram para o Brasil. O 2.0, 4 cilindros, com a mágica Twin Spark. tecnologia Twin Spark, ou seja, com velas duplas, todas com câmbio manual de 5 marchas, tração dianteira, 155 cavalos para 19 kg de torque, 0 a 100 na casa dos 8,6 segundos, máxima de 212 km por hora e um consumo declarado entre 8 e 10 km por litro, Esse é o carro que você vai ter, se você quiser esse. se você for macho. Agora, se você está querendo arrumar sarna mesmo, você também tem a 2.5 V6, que era topo de linha, que aí já vinha com câmbio automático, hipermoderno de 4 2.5. marchas, também tração dianteira, mas já com 190 cavalos, para singelos 22 kg de torque, né? Motor 2.5, podia ter um pouquinho mais de torque, né? Mas eu vi agora que o 0 a 100, é por isso É mesmo. basicamente o mesmo, Porque um era V6, o outro era 4 cilindros. fruto do câmbio automaticão, É. certo? Só que a questão é que a máxima da 2.5 V6 é de 227 km por hora, tá? Como E é? aí a gente tem um consumo na casa de 6 a 9 km por litro. O ponto é, cara, se você pegar uma dessa que tá à venda, bonitinha, cheirosa, e você der uma ignição nela, você vai se encantar. Se ela estiver funcionando, você vai comprar. Tem gente que fala que o cheiro do couro do Alfa não tem igual do Alfa Romeo. É, cara, e Jeremy Clarkson fala que você Ah. não é um verdadeiro apaixonado por carro até que você tenha tido um Alfa Romeo na sua vida. Bullshit. Tá? Mas... Eu acho que a maioria dos Alfas que tem aqui foi comprado por conta disso daí dele. Porque senão ninguém nem sabia que E existia. eu vou falar uma coisa pra você, a hora que você abre o capô de um Alfa Romeo, você quer lamber aquilo, porque pro cara que gosta de motor, de automóvel, aquilo é uma obra de É arte. Você uma nota obra que, de tipo arte. assim, que não era só uma questão de forma, era uma questão, aliás, não era uma questão de desempenho, só era uma questão de forma. O carro tem um ronco bonito, tem um cofre maravilhoso e parece muito mais do que ele realmente é. Mas a questão é o seguinte, é um carro complicado. É um carro que deu dor de cabeça, é um carro que a rede de assistência e as peças de reposição eram uma piada pronta, tá? Inclusive, se você gosta muito mesmo de arrumar esse tipo de sarna, você pode comprar uma coisa muito mais interessante. Aqui na minha mão, vocês podem ver um card para comprar o Audi A4, o B5, que a gente falou no último programa Que legal. sobre resto de rico da semana, que é
possivelmente um carro muito bacana para você cogitar ter, no lugar dessa Alfa 156, certo? Com certeza. Mas, em termos de problemas crônicos, por onde começar, perfeito? Porque eu acho que o problema é o seguinte, se não bastassem os problemas crônicos, vocês vão entender que peça de reposição Alfa Romeo original é uma das coisas mais caras e assustadoras que tem. Se você fizer uma pesquisa, por exemplo, hoje, pra gente que vive aqui, esse carro não foi vendido nos Estados Unidos, então para fazer uma pesquisa você tem que ir lá pro velho continente. É um carro que foi vendido bastante na Inglaterra. Você vai cair da cadeira. E não são poucas as oficinas especialistas em Alfa Romeo que dizem o seguinte, se você chegar aqui com o seu carro e o diagnóstico for muito complicado, nós compramos o seu carro. Porque é o que vai acontecer. Tá? Porque os caras compram para justamente fomentar o mercado de reposição. Mas como sempre, se você achar alguma oficina mecânica que esteja disposta a assumir a bronca de fazer um pré-compra nesse carro, ele vai vir com uma lista desse tamanho, gigantesca, é um Alfa Romeo, e você vai falar com nossos amigos da FSL Imports que vão importar essas peças para você da maneira menos dolorosa. A questão é que eu acho que o Marrone, dessa vez, se a gente acha que ele daria risada para alguns carros, dessa aqui você corre o risco dele ter uma síncope e cair duro do outro lado de tanto rir. Tá? Mas por onde começar? A questão é o seguinte, o problema mais crônico nessas Alfas é a correia de comando. A Alfa, inclusive, mudou o roteiro de manutenção padrão para prevenir o problema. Hoje, a Alfa recomenda entre 50 e 60 mil quilômetros que seja feita a troca preventiva do sistema todo relacionado às correias de comando. Basicamente o que acontecia era, do nada, a correia estourava, o pistão atropelava as válvulas. Nossa. E bom, é PT no motor basicamente, a não ser que você queira realmente fazer um rebuild de válvulas e cabeçote e torcendo para não ter ferrado a cabeça do pistão. Eu queria certo? entender esse segundo problema. Como que o sistema de comando de válvula variável para de funcionar? Pense no Vanos da BMW, por exemplo. O Vanos da BMW, ele comanda o ajuste variável das válvulas, ele é alimentado por óleo, certo? Mas acaba o óleo? O que acontece? Tem um problema de alimentação de óleo, ele não lubrifica, de Nossa, repente ele trava. ele para de funcionar e o carro perde desempenho, certo? Inclusive, outro, não é só lá no comando de válvulas que ele tem esse problema. Ele também tem problemas de alimentação de óleo, de lubrificação. Por quê? Porque os motores desses Alfa Romeos gostam de usar óleo. E o conceito de usar óleo significa assim, você vai ligar, ele pode não estar fumando, não vai dar nenhum sinal disso, ele simplesmente come óleo. Os anéis devem ser moles e quando você vai ver... Castigo. Entendeu? Mas, se você ultrapassou essa questão trágica do powertrain, saiba que na parte da suspensão, a Alfa 156 tem alguns erros de projeto. A julgar que todos os motores, mesmo 4 cilindros, são demasiadamente pesados comparativamente a qualquer outro concorrente. Tipo da Audi, deve ser do mesmo nível para pior. E na época que a 156 foi lançada, a Alfa criou uma tecnologia que era braços duplos, bandejas duplas, né? Você tinha uma embaixo e uma em cima. Que legal o que custo é disso. Um design proprietário da Alfa Romeo. O problema é o seguinte, que essa característica fazia que tivesse muito peso acumulado na frente do carro. Ele não teria uma tocada muito interessante, não tinha mesmo, é um carro de nariz muito pesado, muito pior do que os Audis, e gera um desgaste acentuado nessas bandejas. E a questão é que você vai precisar repô-las. A melhor maneira de você verificar isso num test drive é você passou numa lombada, a hora que você saiu da lombada, verifique qualquer barulho estranho vindo da frente. Certeza que serão as bandejas. E aí você eventualmente pode ter que trocar tanto as de baixo quanto as de cima. Por último, na suspensão traseira, os famosos control arms, os bracinhos ali de suspensão, as buchas também estouram precocemente. Além disso, o carro ele é amaldiçoado com gremlins eletrônicos, luzes de airbag e de ABS. E aí fica uma coisa curiosa. Mas isso acontece todo Alfa. Todo Alfa. A questão é saber se o sistema quebrou ou se a luz está ruim, certo? E não, obviamente, os dois. É os dois. Um abraço, Zaltman. Um abraço pro nosso amigo Zaltzman, que tem uma dessas e não tá andando. Tô brincando. Ele convidou a gente, ele quer que a gente vá lá. Ele tem receio de trazer pra cá, que provavelmente vai quebrar. Zaltzman, a gente não vai até São José pra gravar. É bonito o carro dele, viu? É lindo o carro. O carro é um objeto de desejo, prefeito. Eu conheço muitas pessoas. Paulo, dá uma ligada aí. E por último, um arrefecimento, como o bom prefeito disse, os radiadores de Alfa são feitos de açúcar. E eles costumam sofrer com corrosão muito mais cedo do que a média de mercado. Mas vamos supor que você achou... E olha, posso falar... A comunidade Alfa é muito unida, tem gente especialista no assunto. Você levou o carro para uma pré-compra, aprovou. Aí você vai fazer a vistoria cautelar com nossos amigos da supervisão. Assegurar que o carro tem procedência documental e estrutural. Mas aí beleza, chegou no ponto
E aí eu queria fazer uma pergunta para quem está assistindo. Se você for comprar um carro desse, provavelmente você vai atrás de um grupo de WhatsApp. Nosso amigo Zaustman, ele deve ter uns 2, 3 grupos de Alfa 5, aí. 6, 7 grupos. Por aí. É tipo alcoólatras anônimos, né? O pessoal que tem Alfa. Então, porque é o seguinte, provavelmente a galera deve precisar de peças junto. Então, junto o grupinho, a gente já falou aqui do Flávio da FSL Import. Buy. Porque, assim, vocês precisam se unir. Porque a Alfa não tem aqui, nem sei como é que tá a situação da Alfa. A gente vê algumas unidades perdidas da Quadrifólio aí, do Stealth e da Giulia. Mas, assim, você precisa união. O grupo de Alfa... A questão é que a 156, ela deu uma era que a Alfa estava bem medíocre. Que é aquele final da década de 80 até 2012, 13, nenhum Alfa Romeo foi muito bom, tá? Apesar de eles serem muito desejáveis, serem carros realmente muito emocionais, tá? Porque ou eles vão te dar muito prazer dirigindo, não o caso da 156, ou eles vão fazer você chorar bastante. Sim. E aí eu te faço uma pergunta e eu queria saber no teu comentário. Se tivesse que comprar uma bomba dessa, você compraria uma 156 ou um Jaguar X-Type? Comenta aí embaixo. Agora, Não é melhor um modelo? a questão é a seguinte, como a gente sempre fala aqui nesse programa, a gente tem que ser útil para vocês. E a gente correu atrás de uma manutenção básica, certo? Então assim, partindo do pressuposto que tensor polias e correia de comando vai ser algo que tem que estar na manutenção do carro que você vai ver, já pode separar cerca de R$1.000 para os modelos 4 cilindros, o que é mais simples na vida mesmo. Agora, se você for numa 6 boca, pode separar uns R$2,5 pau para cima, tá? O sistema é um pouquinho mais complicado, mais a mão de obra, tá? Aí você resolveu que você precisa trocar bobina, porque provavelmente essa altura do campeonato, com a idade nas costas, os 100 mil quilômetros, já está na hora. E aí que tá, se você quiser comprar as bobinas Bosch originais para esse carro, elas têm um dos custos mais nefastos e absurdos que eu já vi para uma bobina. Cada bobina que eu tinha visto custava mais ou menos 90 libras esterlinas. Nossa. Então, obviamente que a solução é você ir para uma marca paralela. Por exemplo, as bobinas da Delphi vão te custar o jogo uma média de 2.000 para 4 cilindros, 3.000 para 6 bocas, certo? E aí chegamos na questão das velas. Lembra que a gente comentou da questão da tecnologia única? Nas 4 cilindros, Twin Sparks, 2 velas por cilindro. Na realidade, uma vela de um tipo, a outra vela de um tipo um pouquinho diferente. Mas você pode separar uma média de R$130 mais ou menos por vela. No caso de uma 4 cilindros, vezes 8. No caso de uma 6 cilindros, vezes 6 mais ou menos. Filtrinho de ar. 12, né? Não, não é. A V6 não é Twin Spark. A V6 não é Twin Spark, tá. Filtrinho de ar, separa 140 pau, tá? Uma troquinha de óleo com os nossos amigos lá da Zip Lube. Você vai lá no Shopping Eldorado, no segundo subsolo, o último litro de óleo, ou um desconto de 10% para quem é fã do APC. Você tem que chegar lá e falar, olha, vim pelo APC, você vai ter acesso a essa promoção. Pode separar entre 450 e 550 reais, torcendo para eles terem algum lugar que eles vão achar o filtro de óleo desse carro. Aí vamos supor que você precise trocar discos. Um jogo de disco completo frente e traseira, mais ou menos R$1.700. Um jogo de pastilha para os 4 cantos, mais sensores, R$1.000 mais ou menos. E aí chegamos numa coisa dolorosa. Vamos supor que você precise trocar as bandejas. É provável que você vá as 4 dianteiras. Cara, o custo da peça original, a conta que eu tinha feito, chegaria mais ou menos a R$9.000 se você fosse trazer a peça original, caixa Alfa. A alternativa é você trazer algo, por exemplo, da marca da TRW. Isso vai te custar mais ou menos em média R$4.000, tá? O serviço e as peças. Amortecedores, novamente, esqueça as peças originais. Você vai ter que ir num paralelo de alta qualidade para você não simplesmente falir. Pode separar uma média de R$3.300, tá? A boa notícia é que se você precisar de pneus para esse carro com os nossos amigos da Delavia, aqui não é nada muito sofisticado, a vida é um pouco mais doce. Vamos supor, para te limpar a cadeia toda, para você não ter que se ferrar, bota um joguinho de Nexen e vai te custar na média para você trocar os 4 entre R$1.200 e R$1.500, tá? Então aí vai tudo uns 13 mil mais ou menos. Para mais, entendeu? A questão é o perigo iminente de explosão da correia de comando, tá? Mas vamos supor, você chegou até aqui e falou, puta meu, quer saber? Jeremy Clarkson falou, eu vou seguir. Se eu não tiver um Alfa, eu não vou sossegar, e um 156 manual 2.0 pode ser uma alternativa tentadora. Saiba que você
pode fazer seguro numa bombinha dessas. Aqui na tela vocês estão vendo qual que é o seguro para uma Alfa 2.0, tá? Pelos nossos amigos da Franqueira Corretora de Seguros. Cobertura de roubo, incêndio, furto, terceiros e, obviamente, o guincho, né, amigo? Você não vai ter uma Alfa Romeo no Brasil sem o guincho, tá? Mas aí, prefeito, que eu lhe pergunto... Então, os preços que eu tava olhando, que é o do 400 que é o que você vai ter, porque o V6 eu vi que é acima de 30 mil. Esquece, você não vai comprar o V6. Mesmo que é automático, vai quebrar e você vai comprar o 4 cilindros, apesar de ser o do Twin Spark, de 20 a 25 mil o preço do carro. Aí você vai embutir mais uns, máximo vai 15 conto. Então, um Alfa desse, tudo completinho, você paga no máximo... Ah, cara, eu não pagaria 35 mil nesse carro, é uma loucura, é muito dinheiro. Sim, meu amigo, porque é o risco envolvido nisso, entendeu? E curiosamente, se você olha para os anúncios dessas Alfas Romeo, você acha muito carro, até que parece que está num estado bem legal. E você inclusive acha carros, por exemplo, carro que teve conversão de visual para a versão posterior lá na Europa e tal. E tem gente pedindo valores assim, absurdos, tratando o carro como se fosse um bibelô. Deixa eu te explicar. A Alfa 156 não é uma Alfa Giulia antiguinha, aquela coisa maravilhosa que é uma pornografia ambulante automotiva, certo? Ela é um carro padrão. Então, assim, a faixa de preço é essa mesmo, entre 20 e 25 mil por um 4 cilindros, ou acima dos 30, entre 30 e 35 por uma V6 piruinha, que eu acho um charme, certo? Mas bom, se você chegou até aqui no vídeo, queria pedir encarecidamente para você, deixa esse dedinho gordo no like, porque quando você faz isso, se você for inscrito no canal, que você de fato vai ter acesso a tudo que nós estamos fazendo. Porque eu vou te falar uma coisa, se você não deixa o like, o YouTube não vai te sugerir mais o nosso conteúdo. Então, por favor, nos ajude a continuar produzindo esse tipo de conteúdo para você. E, obviamente, se você chegou até aqui no vídeo, é porque você curte pra caramba ver a gente falando de um monte de lasanha, certo? E bom, já que a gente está falando de carros radioativos com potencial de te falir, aqui na tela final você pode ver a gente falando sobre o Jaguar X-Type. Fui eu e você, né, prefeito? Falamos do Ford Mondeo da Jaguar, certo? Exato. Uma proposta muito mais razoável do que a Alfa 156. Será?